Irmãs e irmãos, louvados sejam. Espero que estejam todos e todas muito bem. Eu sou Rafael, eu sou do Grupo Espírita Servidores de Jesus, daqui de Niterói, do Rio de Janeiro, e hoje venho conversar com vocês sobre a lei de justiça, amor e caridade e os animais. Esse é o tema da nossa conversa, que de coração para coração dividiremos. E essa palestra é para a Sociedade Espírita de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Eu quero agradecer muito a esses companheiros pela oportunidade que estão me dando de partilhar esses conteúdos espíritas que acho essencial à vida de todas as vidas aqui na nossa Mãe Terra. Estou um pouquinho rouco, mas vamos lá. Bom, a lei de justiça, amor e caridade é uma das leis que está lá na parte terceira de O Livro dos Espíritos. Nessa parte terceira, nós temos 10 leis morais. Por exemplo, lei de adoração, lei de reprodução, lei do trabalho, lei de conservação, de destruição. E a última delas é a lei de justiça, amor e caridade no singular. E os Espíritos vão dizer para a gente, ao falar sobre essa lei, que essa lei é a mais importante, que essa lei resume todas as demais leis e que essa é a lei que mais nos adianta na vida espiritual se vivida. Isso está lá na questão 648 de O Livro dos Espíritos. Então a notícia boa é, caramba, quer evoluir? Tem que vivenciar essa lei. Temos que conhecer essa lei, meditar nessa lei, respirar essa lei, nos alimentar dessa lei e vivê-la gradativamente para que a gente possa subir evolutivamente, tá bom? Então essa lei é de suma importância. Só que nós não estamos acostumados a falar dessa lei como inclusiva também aos seres não humanos, aos animais, que são os nossos irmãos mais novos, são as crianças espirituais desse planeta, seres adoráveis, que têm todo o direito divino de viver, de evoluir, e que cumprem um papel de extrema importância na Terra. Sem eles, não existiríamos aqui. Sem passar pela fase evolutiva de animalidade que eles estão, não estaríamos aqui. Então a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Ou seja, por que quando nós vamos falar dessa lei, a gente geralmente esquece de falar que elas também são inclusivas aos animais? Bom, pelo menos 2 motivos existem. 1. Estamos há milênios, sobretudo aqui no Ocidente, envolvidos, mergulhados numa cultura antropocêntrica. O que significa isso? Significa que o homem é o centro da Terra. Todos os interesses devem existir para favorecer os interesses humanos. Tudo mais, nessa concepção, foi criado para servir aos seres humanos. Ou seja, tudo deve gravitar para atender aos interesses da humanidade. Ele é o ser privilegiado aqui na Terra dentro dessa concepção. Nossas religiões, nossas ciências, nossas filosofias, nossas culturas, sobretudo ocidentais, salvo raras exceções, foram afetadas profundamente por essa cultura antropocêntrica. Então, aqui dentro de mim, aí dentro de vocês, carregamos uma bagagem evolutiva antropocêntrica que precisamos curar, precisamos ressignificar. E nós, então, reencarnacionistas, sabemos que já reencarnamos em vários ambientes desse planeta,
em cada uma delas bebemos um pouquinho dessa cultura antropocêntrica. E o outro fator que eu citei é o especismo. É mais um fator que prejudica que a gente enxergue que essas leis morais são também para os animais. E o que é o especismo? O especismo é um conceito trazido pela filosofia na década de 70, foi criado pelo filósofo Richard Heider, desenvolvido pelo filósofo Peter Singer, e significa que quando eu discrimino, eu humano, espécie humana, discrimino uma outra espécie não humana, o nome disso é especismo. Existem vários tipos de discriminações, não é verdade? Discriminações contra gênero, discriminação contra cor de pele, discriminações de várias formas, racismos, sexismos, e o especismo é mais um tipo de discriminação, ou seja, uma discriminação da espécie humana contra a espécie não humana. Isso se chama especismo. E é também um padrão que nós estamos mergulhados. Aqui dentro de mim e aí dentro de vós há muito de especismo. Então a gente precisa dar as nossas mãozinhas, unir os nossos corações, o nosso intelecto, para curar dentro de nós e na nossa sociedade esse padrão especista antropocêntrico. As nossas leis, as nossas ciências, as nossas religiões, enfim, as nossas culturas carregam muito desses padrões. E nós sabemos, o nosso querido André Trigueiro fala bastante sobre isso, estamos vivendo uma crise ambiental e moral sem precedentes. Isso decorrente muito dessa nossa relação doentia com os animais e com o meio ambiente, dessa relação antropocêntrica e especista com os animais e com os ecossistemas, com a terra que nos acolhe no teu seio com tanto amor. Então a gente precisa falar muito sobre isso. Deixa eu beber uma aguinha para a gente continuar nossa conversa. Então, turma, delineada que há dificuldades internas e externas que temos para compreender que essa lei máxima ela é aplicável também aos seres não humanos, que a gente precisa vivenciá-la também, pregá-la também, para que levemos em consideração os interesses dos seres não humanos, vamos refletir sobre um ponto importantíssimo. Os bons espíritos, aqueles que compõem a literatura espírita clássica, fundamental e subsidiária, sobretudo aquelas oriundas da psicografia de Chico Xavier, ao interpretar essa lei, ao fazer comentários sobre essa lei, eles foram enfáticos e unânimes em dizer que essa lei só pode ser integralmente vivida se também inclusivas aos seres não humanos. E eles foram além. Eu vou mostrar para vocês aqui esses textos, tá? Vou ler alguns e vou deixar aqui na descrição do vídeo essas fundamentações. E eles foram além. E aqui que está o pulo do gato. O mais importante. Eles disseram, por exemplo, Emmanuel e titia Joana de Ângeles, o seguinte, que é inerente à nossa evolução vivenciar essas leis para esses seres. Não é mera obrigação de caridade fazer o bem aos animais, cuidar bem da natureza. Não é algo que eu tenho que sair daqui e fazer ali como um ato de benemerência para eles, tão somente. Não é condição inerente ao despertar das potencialidades humanas que estão aqui latentes em nós, em nosso interior. Não evoluiremos efetivamente se ignorarmos estas máximas.
Então não é mera obrigação de benemerência, é de aderência, vivência da lei de Deus. Essa informação é preciosa, é preciosa. E eu costumo dizer o seguinte: a lei de justiça, amor e caridade, ela é a prática do maior mandamento. Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus e o próximo. E a tradução, a materialização da lei de justiça, amor e caridade é a vivência dela. Ela é a tradução do maior mandamento. Por isso que os Espíritos disseram que ela é a mais importante, que ela resume todas as outras e que ela, se vivida, é a que mais nos adianta na vida espiritual. Então esse ponto também é muito relevante. Então vou ler para vocês 2 textos, um de Emmanuel, que está no livro Emmanuel, e outro de Joana de Ângeles, que está no livro Encontro com a Paz e a Saúde. Então olha só o que eles vão dizer. Emmanuel, ele diz o seguinte: recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Primeira informação, dever sagrado. É um dever enquanto seres humanos. Não é um mero ato de caridade. Ok? Emmanuel continua. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade, e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Turma, prestaram atenção? Agindo assim, nós vamos compreender os maravilhosos segredos da existência, da vida. Desabrocha em nós uma compreensão mais profunda do funcionamento do todo, das leis que regem o cosmos e como devo viver em conformidade com essas leis. São os grandes mistérios da vida. Então perceba, é muito mais profundo que uma mera obrigação caritativa. Ok? Vamos então à titia Joana de Ângeles. Ela diz o seguinte. Opa, peraí. Olha só, hein? É através da sua vibração de generosidade que se desdobram os sentimentos de benevolência para com todos. Ela está falando aqui dessa vivência com os demais seres. Ou seja, essa vibração de generosidade, ela vai despertar alguma coisa. Percebam. De simpatia e afeto por todas as formas de vida, mesmo não sencientes. Montanhas, pedras, metais, vales, rios, mares, florestas, jardins. E ela diz: o indivíduo que se apieda do sofrimento do seu próximo, quem é meu próximo? Joana diz: vegetal, animal ou humano, desejando ajudá-lo, facilmente se ilumina, iluminação espiritual, em face do conhecimento que possui em torno do significado existencial da vida na Terra. Ou seja, compreender o significado existencial da vida, como disse Emmanuel na frase anterior, passa por esse dever sagrado de incluir nas minhas considerações ético-morais o amor a todos os seres. Aí vocês vão entender por que Francisco de Assis, até pelo verme, tinha afeição, como registrou Tomás de Celano, o seu primeiro biógrafo. Por isso que ele pregava o amor, o evangelho, para as pedras, para os peixes, devolvia os peixes aos mares,
quando era presenteado pelos peixes. Disse seu biógrafo São Boaventura, o segundo biógrafo de Francisco de Assis. Então percebam, turma, é condição de despertar de potências nossas que estão latentes. É muito importante essa compreensão. É de entendimento do significado existencial da vida, do funcionamento orgânico de Gaia, da Mãe Terra, que partilhamos a vida com outros seres aqui, cada um com suas funções divinas no todo, para a harmonia de todas as vidas aqui na Terra. Então é um significado existencial profundo que desabrocha quando a gente assim age, com essa vibração de generosidade. Perceberam esse importante destaque dos bons espíritos? Não dá para ler outros textos, mas tem muito mais. Então vamos lá, vamos fazer uma reflexão. Então vocês consideram que dentro da lei de justiça, amor e caridade, esses três atributos, essas três virtudes, a justiça, quando retiramos seres inocentes dos seus habitats naturais, confinamos eles, comercializamos esses seres, abatemos esses seres e consumimos esses seres inocentes contra a sua vontade, que concepção de justiça pode atender a isso? Façamos o seguinte exercício de empatia. Jesus disse para a gente, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 11. Façai aos outros, a regra de ouro, né? Somente aquilo que gostaria que fosse feito a vós. Nos coloquemos no lugar dos animais. Nós gostaríamos de que fôssemos retirados agora, contra a nossa vontade e interesse, do nosso lar, do convívio com os nossos, e fôssemos comercializados como se coisa fôssemos, como se propriedades, mercadorias fôssemos. Não gostaríamos. Por quê? Porque isso é injusto. Não há justiça nessa forma. Ok? Segundo ponto, caridade. É caridoso fazer isso que eu acabei de narrar? É caridoso estender as nossas noções de solidariedade, como Emmanuel disse, somente aos seres humanos? Deus, por acaso, faz diferenciação, limita o seu amor às suas criaturas, aos seus filhos? Então é caridoso eu estender as minhas mãos e os meus conceitos espíritas somente aos seres humanos? Não é caridoso isso. A caridade moral e a caridade material que nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo é também para os seres não humanos. Então não há caridade nessa relação. Então não é justo, não é caridoso. E por acaso há amor nessa lógica antropocêntrica e especista, ignorando os interesses divinos, legítimos dos seres não humanos? Não há amor aí nessa relação. Então a gente precisa curar isso dentro de nós. É uma chaga exposta na sociedade e dentro de nós. Então precisamos ser justos, amorosos e caridosos com os seres humanos e com os seres não humanos. Então, turma, ao longo da nossa história, nós desenvolvemos uma série de conceitos falsos para justificar essa exploração dos animais. Por exemplo, dissemos ao longo da história que os animais não têm alma, que os animais não evoluem. Fizemos isso com os seres humanos também, não é verdade? Dissemos que os animais não têm interesse pela sua própria vida, que os animais não sentem. Enfim, René Descartes diz que os animais são coisas, são máquinas, autômatos, que agem como um relógio. E lá na questão 595 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos vão dizer para a gente, os animais não são máquinas, como supondes? Respondendo a essa teoria tão infundada
do querido René Descartes. Então, o Espiritismo, com antecipação, e a ciência moderna já demonstraram para a gente que os animais não são coisas, que os animais não são alimentos, que os animais não são mercadorias, que os animais sentem, evoluem, pensam, têm inteligência, atributos inumeráveis. O Espiritismo falou isso com antecipação à ciência. Então a gente precisa refletir sobre isso, que quando a gente coisifica um animal, a gente está coisificando um ser espiritual, com capacidades, atributos inumeráveis. E em O Livro dos Espíritos, nesse capítulo que a gente está estudando, existe a lei de destruição. Na lei de destruição, Kardec pergunta sobre a destruição do princípio inteligente, os animais, os seres espirituais anteriores à fase de humanidade que nós nos encontramos agora. E os espíritos dizem para Kardec o seguinte: toda destruição antecipada do princípio inteligente entrava a sua evolução. Não sei se vocês conhecem esses números. Anualmente, nós ceifamos a vida de 70 bilhões de animais terrestres para consumo humano. Percebam, somos 7 bilhões de encarnados. Estamos ceifando a vida de 70 bilhões de animais para consumo humano. E não resolvemos o problema da fome no planeta. Eu não estou contando aqui os aquáticos, que são incontáveis. Toneladas e toneladas. Há justiça, há amor, há caridade nessa relação? Salvo exceções, ainda não, mas chegaremos lá. A partir do momento que nós, enquanto movimento espírita, começarmos a falar de justiça, de amor, de caridade, desde a evangelização infanto-juvenil, fazer congressos, seminários, palestras como essa, abordando esse tema. Vamos despertar potências nas nossas crianças, em nossos adultos, em nós mesmos, quando cumprirmos essa lei maravilhosa também para todos esses seres. E os animais, meus amigos e amigas, são aqueles seres espirituais que vão chegar à condição de humanidade. Nós passamos por lá também. A evolução anímica, segundo a doutrina espírita, vai do átomo ao arcanjo, como está na questão 540 de O Livro dos Espíritos. Então, o ser espiritual passa pelo mineral, passa pelo vegetal, passa pelo reino animal, chega à fase humana, rumo à angelitude. Então, estamos conversando aqui, eu falando e vocês me ouvindo. Ninguém aqui está pensando ou refletindo para respirar. Por quê? Já há um sistema respiratório desenvolvido e automatizado aqui em nós. Onde que a gente aprendeu isso, turma? Onde que a gente desenvolveu esses órgãos, esses instintos, esses atributos? Foi lá na fase animal. Passando por várias espécies, desenvolvemos o corpinho físico, desenvolvemos os chakras, o corpo espiritual, desenvolvemos os órgãos, o sistema circulatório, o sistema respiratório. Então, quando a gente interrompe antecipadamente um animalzinho, a vida desse animalzinho, prejudicamos a evolução dele. E por causa dessa experiência, chegamos aqui. Nosso tempo é curto. Tenho 1 minuto para completar 25 minutos. Vou colocar aqui nas referências do vídeo os textos que utilizamos. E quero deixar um recado final para você, minha irmã, meu irmão, que me ouve. Com muito carinho, com muito respeito e consideração por ti. É o seguinte: estamos vivendo uma pandemia, uma quarentena forçada. Em virtude do quê? Do Covid-19, não é verdade? E qual é a origem do Covid-19? Eu vou fazer uma pegadinha com vocês. A origem disso é humana, não é não humana. Sabemos já que o Covid-19 saltou dos animais não humanos, do pangolim, do morcego,
para os seres humanos. Então poderíamos pensar que é de origem animal essa problemática. Mas não, eu digo que é de origem humana. Sabe por quê? Quem escolheu deliberadamente tirar esses animais do seu habitat natural, confiná-los em mercados, comercializá-los e consumi-los, abatê-los e consumi-los, fomos nós humanos, desequilibrando a lei de justiça, amor e caridade, desequilibrando a harmonia da natureza. Então, refletindo que somos nós os causadores de todas as nações, porque todas elas tratam muito mal os animais, a gente precisa refletir e se questionar. De que maneira eu posso hoje viver afetando o menos possível, negativamente, a vida dos seres não humanos? Posso melhorar a minha alimentação? Posso melhorar o meu consumo? Sim, posso sim melhorar. Então eu preciso se questionar para que a gente vá tirando dos nossos hábitos aquilo que não serve mais, aquilo que prejudica a vida dos outros seres que importam tanto quanto a nossa. Então fica aqui o meu recado, agradecido por essa oportunidade. Me desculpem qualquer coisa e paz e bem a você que me ouve e a todas as criaturas dessa terra. Louvados sejam